Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Ferramentas dos Titãs. Hoje já é a nossa aula 14 e vamos continuar aqui falando dos homens ricos, das pessoas ricas, né? Não só necessariamente homens. Vamos falar de mais duas personalidades hoje, também conhecidos pelas ferramentas que eles criaram, né? A gente vê aqui que muitas dessas pessoas, acho que a grande maioria dessas pessoas são pessoas que criaram seus próprios negócios, foram empreendedores e isso que levou as pessoas até a riqueza. Essa é a maneira mais provável de se alcançar a riqueza. Não diria que é a única, mas é a mais provável, porque óbvio que dentro de empresas, na área corporativa, você consegue criar uma carreira, construir uma carreira muito boa, muito bem reconhecida, mas não seria algo que chegue nesse patamar aqui de pessoas absolutamente milionárias, extremamente bem-sucedidas, porque criaram seus próprios negócios, né? Então, é uma questão de você avaliar, não tem nada de errado de você querer construir uma carreira corporativa, de ser muito bem reconhecido e remunerado por isso, ganhar salários excelentes, isso é possível, ou criar o seu próprio negócio. São caminhos diferentes, com reconhecimentos diferentes, desafios diferentes, né? Tem os seus ônus e os seus bônus, cada um desses caminhos que você decidir trilhar. Aí é uma escolha sua, é o que você acha que melhor combina com você, o que mais faz seu coração cantar. Essa é a minha definição de propósito, aquilo que faz o seu coração cantar. Então, o que for mais próximo disso é o caminho que você precisa seguir. A gente vai começar aqui com uma personalidade que é o Luiz von A. Ele é professor de informática hoje da Carnegie Mellon University e ele é CEO do Duolingo. Provavelmente vocês conhecem, né? Um aplicativo para aprender idiomas, principalmente o inglês. Só que além do Duolingo, antes dele criar, né, o Duolingo, ser um dos fundadores, ele criou uma outra ferramenta que tenho certeza que vocês conhecem, que é o famoso CAPTCHA. Esse CAPTCHA, sabe quando a gente vai entrar em algum site, em algum lugar que você põe sua senha e aí lá embaixo aparece aquelas letras distorcidas que você tem que digitar aquilo que você tá vendo, aquelas letras, números, às vezes meio com sombra, meio do avesso, meio distorcido, assim, que é uma ferramenta de segurança, né, da internet. Foi ele que criou esse CAPTCHA, o Luiz von A. E aí ele vendeu para o Google, isso antes dos 30 anos, né? Então ele criou negócios, duas empresas, vendeu antes dos 30 anos e hoje ele é CEO do Duolingo. Então já é uma pessoa com a veia empreendedora, né, digamos assim, apesar de ter criado uma das ferramentas mais chatas que tem na internet, né, mas é essencial para a segurança, para evitar que a automação acabe logando em sites e tudo mais, garante que tem um humano ali controlando de fato o acesso, né, naquela ferramenta. E aí ele conta um pouco da história deles, né, que ele teve um professor aqui, não, na verdade foi ele que criou, desculpa, ele foi professor porque ele é professor do Carnegie Mellon University e aí ele estimula, né, que os alunos não colem e aí como ele é do mundo da tecnologia, ele cria formas para descobrir se os alunos estão colando ou não. Então ele, nas provas dele, ele cria nomes únicos, problemas únicos que eles não vão encontrar no Google. E aí, por exemplo, ele criou o enigma de Girimacristo. Esse enigma, ele criou essa palavra, né? Essa palavra não existe, ele criou esse enigma e a solução desse problema, ele criou uma página na internet que resolvia esse problema. E aí ele deu esse exercício para os alunos. E esse programa, quando as pessoas acessavam essa página com a resolução do problema, captava o IP dos computadores. Fazendo esse processo, essa estratégia, ele conseguia saber quais eram os alunos que estavam consultando esse processo, porque os IPs eram associados aos dormitórios dos alunos. Então ele
sabia o IP, associava ali com o dormitório e conseguia identificar os alunos que estavam colando. E aí todo mundo sabia, ele divulgava isso para os alunos e com o tempo, né, isso acontecia mais no começo ali do ano letivo, eles sabiam que o professor desenvolvia mecanismos para saber se eles estavam colando ou não, isso fazia com que os alunos parassem de colar. Então ele tinha esse trabalho só para que os alunos não criassem formas, né, de fazer consultas ilegais pela internet. Aí ele tá contando um pouco aqui a história dele do Duolingo. O Tim Ferriss pergunta pra ele, mas como é que vocês chegaram na criação dessa coruja verde, né? Que é o logo, o símbolo do Duolingo. E ele fala que quando eles estavam criando toda a arte, o design da marca, eles contrataram uma empresa para fazer isso e o sócio dele, que estava trabalhando junto com ele nesse processo, falou, não entendo nada de marca, não tem problema, por mim, vocês podem definir o que vocês acham que vai funcionar melhor, eu só não gosto de verde. Foi só ele falar isso que eles já definiram que verde ia ser a cor da empresa e aí acabou saindo a coruja verde. Aí ele fala que o sócio dele nunca deveria ter dito isso, né? Porque deu a arma pra ele jogar contra, né? Falar, não, vai ser verde, só porque você não gosta. Ele conta uma outra experiência dele aqui, quando ele estava desenvolvendo o CAPTCHA, as letrinhas lá de autenticação de segurança na internet, o professor dele, ele tinha um professor chamado Manuel Bloom e esse professor ele era muito rigoroso e ele tinha costumes de pessoas muito mais velhas do que ele realmente era. E como ele era assim, ele tinha essa característica de ser muito rigoroso, sempre que ele pedia para que o Lewis explicasse para ele todos os dias o que era esse sistema CAPTCHA, para que servia, qual era o objetivo. E sempre que ele começava, na primeira frase, o professor já interrompia ele e falava, não entendi nada. E isso todo dia, ao longo de meses. Isso fez com que, apesar de ser uma coisa muito chata, que ele ficou irritado com o professor, mas com o tempo ele começou a entender que isso era uma maneira dele pensar e elaborar melhor aquilo que ele estava construindo. Né? A explicação daquilo, o objetivo daquilo não estava claro o suficiente. Então, a partir dessa técnica, o professor, de uma maneira meio chata, né, inconveniente, foi uma forma prática do professor ensinar para ele como pensar melhor a respeito das ferramentas, do objetivo geral daquilo que ele estava criando. E aí eles terminam aqui com um exemplo, porque ele é muito ligado a essa área de startups, né? E a gente tem aquela coisa de que startups é no Vale do Silício, né? Que tudo acontece ali. Tanto que ele diz que naquela época, aqui 2017, 2018, um profissional permanecia numa startup por, em média, 1 ano e meio. E aí, porque a oferta de empresas, de opções, é muito grande no Vale do Silício, né? Então, um bom profissional tem muitas ofertas, muitas opções de emprego. Isso faz com que ele fique pouco tempo em uma empresa. E aí, o Tim Ferriss até diz que isso é uma forma que você pode utilizar a seu favor. Porque, às vezes, você pensa em abrir uma startup, tem uma ideia de criar alguma coisa, não estou no Vale do Silício, não estou naquela região, não vou fazer isso porque não estou lá. Só que por que você não usa isso a seu favor? Porque você pode ter profissionais que não têm essa oferta tão grande de opções, né, de trabalho. Então são pessoas que você vai conseguir construir um relacionamento mais duradouro, né, um relacionamento profissional mais duradouro ali na sua empresa. Então é uma forma de tirar vantagens de alguma condição. Não é porque você não está no Vale do Silício que você não pode criar uma empresa, uma startup que vai ser também muito bem sucedida, né? Aprenda a olhar a sua realidade e ver o máximo de coisas positivas que você vai conseguir aproveitar em relação a ela, né? É um pensamento interessante, aquela questão de olhar o copo mais meio cheio do que meio vazio, né? Tirar coisas positivas de situações que a princípio parecem não ser tão favoráveis. A nossa próxima personalidade é o Neil Strauss. Ele é um autor, ele escreveu 8 livros que entraram na lista dos mais vendidos do The New York Times. Entre eles um livro que se chama O Jogo e o outro The Truth,
a verdade, né? Ele foi editor da Rolling Stones, aquela revista super famosa, e também articulista do The New York Times. E aí, como ele é um autor, escritor, né, ele fala muito sobre esse processo de criação, né, de escrita mesmo. E ele começa aqui dizendo que um dos maiores erros que a gente pode cometer é você se submeter às normas da sua época. O maior erro que você pode cometer é aceitar as normas da sua época. Inovamos quando não aceitamos o senso comum, quer seja em tecnologia, quer seja em livros, em qualquer coisa. Portanto, não aceitar a norma é o segredo do sucesso realmente grande e o segredo de mudar o mundo. Porque se tudo tá ali na norma, né, tudo tá de acordo com os padrões, não é nada inovador, não é nada revolucionário, não é nada que vá mudar de fato a história. Então, quando você aceita aquilo que lhe é imposto, isso poda o seu potencial de desenvolvimento, o seu potencial criativo, né? Óbvio, não faça nada ilegal também, mas não se prenda pelas normas. Pense, o famoso pensar fora da caixa, né? Isso, apesar de ser muito batida essa questão de pensar fora da caixa, é muito importante porque muita gente se coloca dentro das normas, dentro das limitações e não acaba expandindo o seu espaço, né? O seu pensamento criativo. Ele recomenda aqui um livro que eu não conhecia, mas achei muito interessante, do Milan Kundera. Milan Kundera é o autor de A Insustentável Leveza do Ser. Ele indica um livro aqui que é A Vida Está em Outro Lugar, do Milan Kundera, porque ele diz que acha que é uma analogia perfeita aquela escolha que todos nós temos na vida. Você vai satisfazer o seu potencial ou vai apenas ceder à pressão dos colegas e se tornar nada? Achei esse livro muito interessante. A Vida Está em Outro Lugar, o nome do livro. Já coloquei na minha lista para ler, porque eu não conhecia. E aí ele dá uma dica aqui de um aplicativo, porque o Tim Ferriss pergunta pra ele qual foi a melhor compra que ele fez por menos de $100, né? Às vezes ele faz essa pergunta para os convidados. E aí ele diz que foi um aplicativo chamado Freedom. Esse aplicativo corta totalmente o acesso dele à internet de acordo com a programação que ele coloca no aplicativo. Então, quando ele quer escrever, por exemplo, ele tem ali, reserva 2 horas para escrita. Ele coloca ali no aplicativo 2 horas, sem acesso nenhum à internet, então não importa o que aconteça, ele não vai conseguir acessar, ele não vai conseguir pesquisar nada, o celular fica totalmente inativo para questões de conexão com a internet, então ele usa esse aplicativo e ele diz que é muito bom, que mudou a vida dele em termos de produtividade, usar esse aplicativo chamado Freedom. Aí ele fala um pouco sobre bloqueio criativo. Ele diz que bloqueio criativo, na verdade, não existe. Que um bloqueio criativo é quase o mesmo que impotência. É a pressão de desempenho que impomos a nós mesmos que nos impede de fazer algo que deveríamos ser capazes de fazer naturalmente. Então, inclusive, ele até conta uma técnica aqui, que é uma técnica contra esse bloqueio criativo, que é a técnica das 2 páginas. Ele cria uma rotina na vida dele de que todo dia ele é obrigado a escrever 2 páginas. Todo dia, independente do que aconteça, ele vai escrever as 2 páginas. É uma obrigação, uma meta que ele criou para ele. Porque ele fala, tem dias que é muito difícil até escrever essas 2 páginas, que as 2 páginas saem muito ruins, que não servem pra nada mesmo, que é lixo total. Só que tem dias que isso funciona, que ele tá realmente inspirado, que em vez de escrever só 2 páginas, ele tá realmente ali inspirado no gás de escrever mais, acaba escrevendo 5, 10, em dias muito excepcionais, até 20 páginas. Então, só o hábito de criar esse processo de escrever todos os dias, de ter que escrever pelo menos 2 páginas, tem que escrever. Já que tem que escrever, ele acaba não se colocando tanto aquela pressão, porque ele vai escrever, independente de ser uma coisa boa, de ser uma coisa ruim, ele tem que escrever. Então, a pressão já fica um pouco menor e aí esse bloqueio criativo tende a não se manifestar de uma forma tão agressiva, né? Então, na maioria das vezes, ele consegue escrever muito mais do que 2 páginas e com uma qualidade boa. Então, é uma estratégia que ele criou para escrever e para ter bons resultados, né? E uma outra dica que ele dá aqui, que é seja vulnerável para obter vulnerabilidade, que é se mostrar
para as pessoas, né? Mostrar quem você é, mostrar suas falhas, suas fraquezas, né? Que você realmente é humano, né? E mostrar isso, mostrar essa vulnerabilidade faz com que quebre as barreiras e a outra pessoa consiga se aproximar de você. Então, em relacionamentos, isso é muito favorável. Relacionamentos profissionais, de amizades, enfim, qualquer tipo de relacionamento, mostrar vulnerabilidade é um ponto positivo aqui, segundo as experiências dele. Até o Tim Ferriss comenta que ele faz isso com os convidados do podcast, né? Ele tenta criar um ambiente descontraído ali, um ambiente de amizade, onde ele demonstra suas próprias vulnerabilidades para que os convidados fiquem à vontade e consigam fazer uma troca saudável, legal e interessante de informações e de experiências para o podcast, né? Porque tudo isso aqui, tudo que tá aqui nesse livro são episódios do podcast do Tim Ferriss. Então, cada uma dessas pessoas foram convidados do podcast e fizeram entrevista de algumas horas com ele, e aí ele extraiu os pontos principais dessas entrevistas, das pessoas mais admiráveis que ele convidou e consolidou tudo aqui nesse livro. Então, essa técnica de demonstrar vulnerabilidade é algo que ele utilizou muito para construir todo esse processo e fazer com que os convidados se sintam à vontade nesse processo de entrevistas ao longo do podcast. E por fim, o Tim Ferriss pede para ele, você tem alguma citação que rege a sua vida ou alguma coisa que você pensa com muita frequência que queira compartilhar? E aí ele compartilhou 2 frases que eu também vou compartilhar com vocês. A primeira delas é: esteja aberto para o que quer que venha em seguida. E a segunda é: não importa qual possa ser a situação, a linha correta a seguir é sempre a compaixão e o amor.